A paz do Senhor, pessoal! Glória a Deus! Quero comentar sobre esse vídeo aqui, ó. Pequeno vídeo aqui, ó. Do Quai, ó. Lutamos com o capeta e vencemos. Nessa madrugada foi um terror aqui em casa. O Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta. Eu só vejo caquinho de demônio voando pela janela do meu quarto. Isso não é nada. Isso não tem experiência com Deus. Acho que se eles veem um demônio, eles desmaiam. Eles desmaiam, tem que chamar o SAMU para socorrê-los. Porque pelo que eu vejo, esses pastores, eles não têm nenhuma experiência com Deus, eles nunca viram um demônio. E ficam metidos a besta para falar de coisas que não convém. É mesmo. Então diz que o inferno é o Geena, é o Seol. Quem viu aí, gente, ela é muito engraçadinha, né? Eu amo ela. Ela é linda. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô rindo e tudo com o jeito dela falar, né? Que essa madrugada foi uma guerra com o capeta, né? Foi marreta, foi chicote. Mas assim, eu tô rindo, mas é sério. Desculpa, pessoal. Ela é muito engraçada, mas escuta, vamos ao que interessa. Quando eu vi o vídeo, gente, o jeito dela contar é muito engraçado. Só que para muitas pessoas isso aqui parece comédia. Mas eu sinto muito dele dizer que ela tá certa, né? E não é comédia, não. Realmente muitos pastores não sabem a experiência que é ver um demônio, né? Cara a cara, face a face. Eu quero aqui aproveitar esse vídeo dela, né? E contar aqui que uma certa vez uma mulher apareceu a mim com o cabelo bem comprido, grandão, muito bem arrumada, muito bem. Eu sabia que era. Até então o Senhor me revelava que era a entidade da Pombagira, né? Pombogiras. E ela falava assim, ela tinha uma arma grande na mão, nesse tempo, e ela pegou essa arma de corte, e ela foi e disse assim que ia pegar o meu esposo nessa época. Eu falei, meu esposo você não pega. E quando eu olhava assim pro lado, eu via muitas ferramentas de corte minha, aquelas ferramentas de corte assim, tipo foice, tipo estrovenga, que diz lá no norte, né? Essas armas, tinha uma arma bem grande assim, tipo da China, que eu não conhecia. E eu saquei de uma daquela arma, enfrentei aquela mulher. Quando de repente ela foi em cima do meu esposo. E ela conseguiu cortar a cabeça dele. Quando ela conseguiu jogar a cabeça dele pro assim, eu fui em cima dela, eu cortei ela todinha, pá, de cima até embaixo, fiz ela picadinho. Corri com meu esposo pro hospital. Ao chegar lá, o médico costurou o pescoço do meu esposo e disse que ele nunca mais olharia pra cima. E eu despertei daquela revelação e contei pra ele a situação. Eu falei, tem uma entidade pombagira te cercando. Nessa época, ele frequentava a igreja moderna, essa igreja liberal. Ele era muito fãzona dessa igreja. Inclusive, mesmo agora na fundação do Ministério Voz de Deus, eu soube que ele havia, bem no iniciozinho, né, do ministério, que ele estava querendo, né, sair do ministério, ele foi visitar essa igreja. E é nesse lugar onde tem essa cilada para ele foi lá visitar. Eu fiquei sabendo. E eu me lembro que eu disse para ele, olha, a pessoa que eu vi estava, né, era um demônio em forma de uma mulher. E eu avisei pra ele tudo. Ele, nessa época, muitos anos atrás, ele saiu desse lugar, né? Saiu dessa igreja, que era inclusive a igreja do pastor Ziel, aqui de Queimados. Que tem muito essa coisa do modernismo lá dentro, né? Das pessoas usarem as coisas e não ser muito criticado, não, né? Não ser doutrinado. E a segunda experiência lutando com o demônio, né, foi quando o meu filho pequeno, ele foi curado. Quando eu falei, Deus leva ele, Deus não quis levar meu filho, eu dou 10 minutos se eu levar ele. Se o Senhor não levar ele, eu
eu vou orar e ele vai ser curado. Eu dei 10 minutos, Deus me levou. Aí veio a hora de eu orar. Então eu botei a mão nele e disse: Satanás, saia dele em nome de Jesus. E dormi. Ele continuou passando mal na noite, que era uma enfermidade, não tinha cura. E aí eu peguei, quando foi na madrugada, Deus me deu a revelação. Eu vi um demônio muito grande, todo cheio de mulambo. Vestido de mulambo, assim, horrível, da cor do chão, com pano de chão em cima dele, todo rasgado. Ele era bem alto, grandão. E ele falou assim: eu vou levar seu filho. Eu falei: Satanás, você não leva meu filho, porque eu dei meu filho para Deus, Deus não levou, então você não vai levar. Naquela hora apareceu ferramenta novamente de cortes. Ferramenta de cortes. E eu peguei aquelas ferramentas de corte, como uma foice bem grande. Eu taquei nesse gigante, cortei esse gigante de pedacinhos e joguei esse gigante pela janela. A janela tinha grade, não sei como é que passou. Botei dentro de um saco, aquele meio de muito pedaço, e joguei no meio da estrada. E é interessante que a voz de Deus bradou na hora e disse assim: você venceu o gigante que estava contra a vida do seu filho. Passou um tempo, meu filho fez isso quando meu filho era bem pequenininho. Passou um tempo, meu filho fez 17 anos. Com 17 anos, novamente Satanás aparece e na revelação, a madrugada, e ele diz: eu sou Lúcifer. E eu falei: tu és Satanás. Ele disse: Satanás não, eu sou Lúcifer, o príncipe das trevas. Eu falei: tu és Satanás do mesmo jeito. Ele disse: olha, no teu coração eu não posso entrar porque não há vaidade. Eu entro nos corações que tem vaidade. Por exemplo, no teu filho tem vaidade e eu vou entrar no coração dele. E esse demônio invadiu o coração do meu filho. Meu filho caiu possuído no chão. Só que antes dele falar assim, ele deu um tapa no meu filho. Na madrugada, quando ele deu um tapa no meu filho caiu no chão. E eu fiquei tão irada com ele que eu estendi a mão e disse: então receba outra em nome de Jesus. E dei assim na cara de Satanás. Quando eu dei no rosto de Satanás, que ele estava muito bem vestido, paletó, gravata, muito bem vestido. E ele tinha a pele branca como de um bebezinho. E ele tinha um cabelo muito cacheado. Se apresentou como um homem muito lindo mesmo. E ele falou assim: olha, eu falei: então tome outra em nome de Jesus. Dei no rosto dele. Quando eu bati nele, ele virou uma fumaça. Quando ele virou uma fumaça, ele entrou dentro do coração do meu filho. E ali meu filho se apaixonou por uma menina em Pombagirada. E essa menina não deu sossego na vida do meu filho. Foi por intermédio de uma menina que Satanás entrou no coração do meu filho e aí fez meu filho se apaixonar por essa menina. Foi uma luta para libertar esse menino dessa menina. Foi uma luta. Foi muita luta mesmo. E quando foi agora, né, para você ter uma noção das lutas espirituais que Deus mostra, ferramenta na nossa mão, significa armadura, preparação. Né? Quando você vê destruindo, matando uma cobra, matando um gigante, destruindo um boi, sei lá, alguma coisa assim, é Deus te dando capacidade, estrutura espiritual e ferramentas necessárias para enfrentar o Satanás, enfrentar o inferno. Meu filho foi liberto daquela garota. E recentemente eu tive outra experiência, né? E são várias experiências enfrentando Satanás cara a cara muitas vezes. Teve um caso aí da igreja Shalom que eu falei assim: vem aqui para minha casa, demônio que usa Shalom, e venha para minha casa. E 3 da madrugada, Satanás apareceu dando rodopiando no meu quintal. E o Senhor diz assim: não adianta ficar de joelho dobrado, vai lá e expulsa. Você chamou, então você expulsa. Falei: seu demônio, vai saindo do meu quintal agora em nome de Jesus. Ele veio 3 noites, 3 madrugadas, em forma de um redemoinho no meu quintal, como se fosse um furacão. E esse demônio só saiu depois que o Senhor falou comigo: agora você proíba dele voltar. Aí eu proibi, esse demônio não voltou mais. Então realmente as pessoas não sabem o que é Satanás e fica falando, fica aí dizendo: que diabo, sei o quê. E não entende o que é realmente lidar com os demônios, né? Tem muitos pastores que nunca viram o diabo. Né? Eu de olho nu, assim, do jeito que eu tô olhando aqui, de olho nu, o Senhor me mostrou uma grande serpente, né, na cabeça do jovem, que estava com a cabeça pelada aqui atrás, sugando as enzimas dele.
né? E tudo isso é coisa de loucura. Para quem não compreende, eu, pastora Nadir, nós somos, né, bem da cabeça, não. Então eu quero dizer para você que não entende o mundo espiritual, ela tá falando a verdade, ela não tá mentindo não, tá? Ela tá falando a verdade. Realmente Deus nos capacita até nas revelações pra gente poder enfrentar o diabo cara a cara, tá bom? Que Deus tenha misericórdia de você, de você que não acredita, né, nessas batalhas espirituais, mas isso é real, tá? Eu tenho uma cunhada também que ela lutou com o demônio da carência, sabe? Você que tá falando aí, tô carente, para de falar isso, tá bom? Tô pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tá bom? Porque o demônio da carência, ele existe, e ela falou que lutou a madrugada com esse demônio da carência, tá? Então, cuidado, tá? Cuidado, porque é muito sério isso, a gente ri com o jeito da pastora Nadir de falar, é muito interessante o jeito que ela fala, né? É um jeitão assim, mas parece coisa de maluco, mas é real, tá? Os demônios, eles tentam, né, fazer gracinha nas madrugadas mesmo. E se a gente não estiver preparado, a gente se pela de medo, entendeu? Recentemente estávamos aborrecidos, eu e minha esposa, quando de repente Satanás, a gente, né, conversamos, ficamos de bem. E acabando de ficar de bem, tudo normal, né? Um pé de piscina, a gente sempre, né, se conserta e tal. Não, te magoei, me perdoa. Aí quando de repente, a gente ia acabar de falar um com o outro assim e tal. De repente foi um fuzuê no teto da casa. Como se alguém tivesse jogado uma grande pedra nas telhas de brasilite da casa onde eu morava, né? Onde eu estava algum tempo atrás, e foi um barulho tão grande, então a gente tomou um susto. Na hora eu e ele percebemos que era a fúria do adversário e começamos a repreender. Repreendemos, e aí acalmou, o vento acalmou, o furacão acalmou, mas lidar com os demônios é muito sério, tá? Eu quero lembrar aqui, peça armadura para você estar preparado para enfrentar tudo isso, tá bom? Um dia, muitas pessoas vão compreender o que a gente está tentando explicar aqui pelo canal no YouTube. Um dia vão entender, mas talvez que seja tarde demais tentar compreender, porque depois que morre não tem mais jeito. Então tenta compreender agora e entra para esse campo aí de batalha, se junte a nós. Ministério Voz de Deus, falando a verdade das nações, tá bom? Ministério Voz de Deus, falando a verdade das nações, a gente te convida para se juntar a nós. Também nos ajude aí nessa batalha aí de pagar essa propriedade aí em nome de Jesus, que nós estamos construindo, sonhando com uma grande igreja, né? Para a honra e glória do nome do Senhor. E me desculpe aí se eu estou sempre ao vivo, mas é nos cultos ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana, estamos ao vivo, tá bom? Culto às 18 horas ao vivo, tá bom? E se você pode ajudar, tá bom? O Pix da igreja é 21 99497 8287, viu? 21 99497 8287. Entre em contato com a gente, também é o telefone. Para me ligar é 021, mas para fazer o Pix da igreja é 21, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço no coração, compartilhe aí nossos vídeos, se inscreva, faça parte dessa equipe, seja mais uma luz nessa terra, tá bom? Um beijo no coração.